Masoko Venâncio António Bela Mondiane já é reconhecido pela África como o gênio que desenvolveu o debate político para o povo mais simples possível. Num momento em que a democracia já tinha sido institucionalizada e já havia só atos administrativos, e como se não bastasse, o debate político só pertencia a uma certa classe de acadêmicos nas universidades, nas televisões, de acadêmicos nos seus ambientes que podiam ser bares e restaurantes de luxo, e algumas saídas diplomáticas onde tinha deixado a política genuína. Mas pela primeira vez agora temos um ato de devolução do debate político ao povo moçambicano, para que conheça as instituições de soberania que tratam os assuntos, por exemplo, de voto, soberania que tratam assuntos eleitorais, instituições de soberania que tratam tantos outros assuntos que vamos debruçar aqui neste vídeo. Quem confirma isso é exatamente o próprio Venâncio Mondlane, citando um constitucionalista angolano, que ele acabou não citando exatamente o nome, mas que acabou se referindo exatamente desse ato nobre, desse ato histórico no todo o continente africano, algo que nós também concordamos muito, porque hoje em dia você chega em espaço mais simples que existe, pode ser até uma mãe que estendeu o seu saco assim na rua, assim, no saco tem cacana, tem um pouco de folha de abóbora, tem um pouco aí de folha de feijão, do feijão nhemba, e tem um pouco de tudo aí a vender. Ela com outra mãe que está do outro lado falam de boca cheia sobre a presidente do Conselho Constitucional, Dona Lúcia Ribeiro, e falam do Conselho Constitucional que valida os resultados, falam, por exemplo, de CNE, a Comissão Nacional de Eleições, e já sabem distinguir uma coisa da outra, qual é a atividade de uma instituição da outra. Falam do Procuradoria-Geral da República, por exemplo, e ainda dizem o processo começa na Procuradoria-Geral da República, e depois da aparição, por exemplo, do presidente do Tribunal Supremo dando algumas explicações que não, quando o processo está lá na Procuradoria-Geral da República ainda está numa instrução preparatória, e logo o Venâncio ainda não foi condenado, não há busca-captura, porque esse é um ato só exclusivo dos tribunais. Esse debate já não é mais só de juristas, já é do todo o povo moçambicano, que já sabe que as coisas funcionam dessa e daquela maneira. Essa é uma forma também de educação e de devolução do debate político ao verdadeiro dono, que é o povo, ok? Não pode ser ato exclusivo de um certo grupo. Isso acontece na África por causa, de certa forma, do nível de escolaridade e a exclusão social, a exclusão política que tem sido muito forte no continente africano. Principalmente, tudo começa exatamente com a exclusão de duas coisas fundamentais: a exclusão na educação, em que a educação acaba pertencendo a uma pequena minoria, não exatamente de todo mundo, é direito de todos nos papéis, mas na prática não é. E outra segunda exclusão é exatamente um direito fundamental, que é acesso à informação, que não é para todos no continente africano. Fiz uma introdução longa, mas agora vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou Mapiquira Kiramuti, falo exatamente de Moçambique. Meus irmãos, gostaria de te convidar, você que está a assistir este vídeo, a deixar seu like, a se inscrever se você não for inscrito, e ativar o sininho de notificação, compartilhar os vídeos com amigos e familiares. Esta palavra de conforto tanto às vítimas do baleamento, ou seja, da ação da polícia, que significado tem? Não, mas é exatamente isso, quer dizer, é no sentido de dar um conforto, mostrar a eles de que não estão sozinhos. Portanto, eles deram a sua própria vida, correram riscos de perder tudo do pouco que tinham. Como vês, a maior parte deles não tem formação superior, não são pessoas da chamada classe alta da sociedade, são pessoas modestas que vivem do negócio informal, pedreiros, de artes e ofícios, mas deram tudo do pouco que tinham para uma nação, para uma causa. Então a questão de estarmos aqui também é dar este conforto, dar este abraço e mostrar que somos aos milhares que estamos a orar por eles,
aos milhares que estamos abraçando a eles e, sobretudo, que eles deixaram um legado para esse país. Que eles não sintam apenas que foi uma coisa ocasional. Não, eles fizeram alguma coisa que mudou a história deste país. Há pouco tempo um constitucionalista angolano dizia assim: Venâncio, vocês fizeram em Moçambique uma coisa que vocês não têm ideia. É que vocês devolveram a política ao povo, coisa que muito poucos países africanos conseguem fazer. Hoje já não há política, hoje há atos administrativos, mas o debate político que sai dos ambientes intelectuais da televisão e da universidade e passam para a senhora que vende alface, que vende tomate, que ela já sabe identificar o que é Conselho Constitucional, o que é CNE, que ela tem direitos, que a polícia é partidária, que a polícia não pertence a um partido. Este debate já está sendo feito nas barracas, nos lugares mais simples, para as pessoas sem formação, para as pessoas mais modestas deste país, já estão a fazer esse debate. Então, a devolução da política ao povo é um dos maiores feitos que Moçambique está a dar lições até à África. Veja só que os angolanos agora até já dizem: epá, as coisas inverteram-se. Antes nós éramos os vossos americanos, mas hoje os moçambicanos são os americanos dos angolanos. E não estão a dizer isso por acaso, pode parecer uma brincadeira, mas há muitos ganhos que nós trouxemos e grandes lições que estamos a dar à África e à democracia, de uma forma geral. E quanto ao pedido de um dos jovens que foi atingido por uma bala no que concerne ao voto eletrónico, o que é que tem a dizer? Não, eu espero muito bem que neste pacote das reformas que agora foi anunciado, como tem a parte da revisão da lei eleitoral, olhando para essas imagens, eu espero muito bem que aqueles que estão a elaborar, que estão a participar deste debate, possam levar a sério isto. Porque na verdade não é a opinião daquele jovem, é um clamor, é uma mostra daquilo que a gente tem ouvido em tudo que é lugar. Irmãos, aqui estamos num debate extremamente importante. Ok? Esse constitucionalista angolano fez uma radiografia do que tem acontecido em Moçambique e, em jeito também de brincadeira, o Venâncio Antônio Bila Mundiane traz aqui que os angolanos já falam que, em jeito de brincadeira neste caso, que antigamente nós éramos americanos de moçambicanos, agora vocês moçambicanos já são nossos americanos, por causa da atitude que vocês estão a dar e as lições que vocês estão a dar a Angola, que nas próximas eleições o angolano tem que lutar pelos seus direitos. Aliás, isso não é só de angolanos, ok? Muitos africanos já estão a começar a despertar que, na verdade, o povo tem poder e o povo pode muito bem lutar pelo seu direito até as últimas consequências. Então, semente já lançada é muito importante, porque um dia, cedo ou tarde, vão aparecer os resultados. Frutos vão aparecer, ok? É assim, quando fala-se do povo no poder, a semente lançada por Marechal Samora Moisés Machel, há muitas décadas, veio sendo resgatado no Azagaia em 2008, com a música O Povo no Poder. Depois veio sendo também resgatado pelo senhor Venâncio Antônio Bila Mundiane como um lema: devolver esse poder ao povo, devolver a política ao povo, devolver a importância ao verdadeiro dono, ok? Que é o Estado. O Estado é o povo, ok? É o elemento fundamental do Estado. Eu sempre repito isso. São três elementos do Estado: é o povo, é a soberania e o território. O mais importante desses todos é o povo, porque é um ser racional, pensante. Apesar de serem vários seres aí, são várias pessoas, mas eu posso dizer que é o único que respira, é o único que pensa, é o único que toma decisões sobre os outros elementos, sobre a soberania. Quem construiu a soberania é o povo. Aliás, a própria Constituição da República já diz que o povo é soberano. Ok, a soberania é o próprio povo também. E outra semente, 2 jovens, um deles morreu ainda muito jovem, o outro viveu mais tempo, também teve mais tempo de luta. André Matatu Matsangaíse e Afonso Macacho Marceta Jacama. Lançamento de semente na parte da democracia, lançaram as suas sementes. O Lázaro Cavandame, o Ria Simango,
Joana Simeão, Padre Bonjers, assim como os outros líderes, co-líderes que lutaram, sem esquecer também do Dr. Máximo Dias, esses líderes e co-líderes que lutaram pela democracia em Moçambique foram extremamente importantes para que essa luta hoje atingisse o nível que atingiu. E podemos aqui puxar os proto-nacionalistas que surgiram lá na década de 30, ok? Nos movimentos no Grifo de Manica e Sofala. O Kamba Simango é uma figura extremamente importante. Quem nunca ouviu falar sobre Kamba Simango tem que procurar saber sobre esse senhor. Esse senhor é o primeiro moçambicano a fazer o nível superior nos Estados Unidos da América, ok? Lá, quando Eduardo Mondlane nasceu em 1920, ele já tinha defendido o seu, já tinha feito o nível superior, ok? Alguns, de uma forma equivocada, dizem que Eduardo Mondlane é o primeiro doutor em Moçambique. Nunca aconteceu isso, ok? É uma forma também equivocada de falarmos sobre os assuntos. Kamba Simango é uma figura de extrema importância nesse país, que trouxe o Francis Boas, o pai da antropologia moderna, a Moçambique. Fez com uma musicóloga, fez uma obra, Música e Cultura dos Vandaus, que vieram também a Moçambique fazer algumas investigações. Ele fundou o primeiro movimento de libertação nacional em Moçambique, só que não foi entendido. O movimento que englobava Manica e Sofala só. Então são figuras essas que deram sua contribuição desde muito tempo e se foram, que a sua homenagem deve ficar lá. Agora temos um outro ato revolucionário pelo continente africano. Aliás, o ato também de Kamba Simango foi revolucionário porque ele, o Kamba Simango, foi o jovem que lutou e que trouxe a ideia de que a independência dos países africanos dependia exclusivamente dos africanos nascidos na África, porque quem estava lá, os William Dubois, Marco Garvey e companhia, que lutavam pela independência dos países africanos, não sabendo falar as línguas nativas, não conhecendo o continente, alguns deles nem tinham pisado o continente ainda, não sabiam sobre isso. Ele que liderou o movimento que dizia que os africanos que deveriam liderar as conferências pan-africanistas. Ele que votou o Kwame Nkrumah para que fosse o líder da Conferência de Manchester de 1945. A partir daí, a história toda mudou. A Kwame Nkrumah voltar para Gana, na verdade, a luta começou a ter mais relevância e o resultado é aquele. Gana tornou-se o primeiro país da África Negra a tornar-se independente. Isso no dia 6 de março de 1957, ok? Isso acontecendo, ele foi convidado lá, foi para Gana. Ele que trouxe a primeira ideia para que Gana apoiasse a independência de Moçambique. Só que Kwame Nkrumah na altura não se dava bem com Jules Kambarage Nyerere. Houve aqueles problemas todos depois da formação da Frelimo em Gana. Depois foram a Dar es Salaam. Dar es Salaam é uma longa história. Que depois daí o Kamba Simango, nessa luta toda entre os líderes, não conseguiu se juntar ao outro grupo que estava aqui. Mas o ano da sua morte, que foi em 1967, Eduardo Mondlane tinha saído de Tanzânia para Accra, Gana, se encontrar com ele. Depois da saída de Eduardo Mondlane é onde foi atropelado mortalmente o Kamba Simango. Assim se foi a vida desse grande senhor que lutou por um Moçambique que não é reconhecido a nível nacional, mas a nível internacional. Atenção, tem palestras, tem obras, tem movimentos, até tem universidades com o nome de Kamba Simango. Mas aqui em Moçambique, mundo distrito do Buzi, a escola secundária do Buzi, primeiro foi dado o nome de Kamba Simango. A Frelimo tomou a decisão de tirar aquele nome, eu nem sei porquê. Mas em Maputo tem uma rua, ok? Para os que têm maior curiosidade nisso, podem sair usando a Mao Tse-tung. Usando a Mao Tse-tung, devem prestar atenção quando passam a Salvador Allende, que intercepta também o Ministério da Saúde, quando passam a Salvador Allende, continuando com Mao Tse-tung, onde encontrar a rua Kamba Simango lá, ok? Essa é uma grande figura que começou com a luta de libertação de Moçambique. Na fase moderna, depois das resistências, quando entramos para a luta de libertação de Moçambique, essa figura é praticamente incontornável.
Agora Moçambique, mais uma vez, toma a dianteira em abrir a visão dos países africanos e devolver a democracia nos países africanos. Isso não está a ser falado por um moçambicano. Começa por um intelectual, um constitucionalista angolano reconhecendo a luta dos moçambicanos. Dizer que essa luta não é em vão. Muito obrigado por nos acompanhar. Quem fala é Mapi Kiramote. Uma coisa é certa que gostaria de vos lembrar: o povo é que está no poder.